O goleiro Vanderlei dos Santos pode reforçar o Grêmio em 2020. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre essa história, vou te atualizar sobre o ultimato que o Red Bull Bragantino deu ao São Paulo pelo zagueiro Valls, vou também te atualizar sobre novidades do mercado do Internacional envolvendo Prato, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme, e para fechar, vou te falar sobre o Alan, volante que pertenceu ao Fluminense em 2019 e que hoje parece estar mais perto do Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal e como tem um monte de informação, vou ser bem rápido no pedido inicial. Você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado, assim toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, você passa a ser notificado. Bom, vou começar falando sobre o Internacional que perdeu 5 jogadores do meio para frente na última janela de transferências, de dezembro para agora. Saíram Nico Lopes, vendido, além de Rafael Sobis, Neilton, Paredes e Trellis. E dá para dizer que o Inter não fez questão nenhuma de ficar com nenhum desses 5. O Nico Lopes foi o único que rendeu alguma grana, todos os outros liberados porque não estiveram nos planos do Kudê para esse ano. Pois bem, a partir de agora a missão do Internacional é buscar reforços para esse setor de ataque. E pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente importante dentro da estrutura de futebol do Internacional e ouvi que as contratações de Marcos Guilherme, que já foi jogador do São Paulo e do Atlético Paranaense, além de Thiago Galhardo, meia atacante que jogou em 2019 pelo Ceará, essas duas operações estão bem quentes, estão bem próximas de um acordo. Tem também a especulação que surgiu nas últimas horas em relação a Lucas Prato, atacante argentino que já jogou no São Paulo, já jogou no Atlético Mineiro e está no River Plate. Ele teria sido um pedido do Eduardo Kudê, novo técnico do Internacional, mas dá para dizer que a possibilidade do Prato chegar é bem difícil, para não falar impossível, e ela estaria atrelada à possibilidade de o Guerreiro ser negociado. O Internacional garante que não vai vender o Guerreiro a menos que o Boca Juniors pague o valor da multa rescisória, que é de 4,5 milhões de dólares ou 18 milhões de reais. Se o Boca se dispuser a gastar toda essa grana por um cara que acabou de completar 36 anos de idade, o Internacional não terá muito o que fazer e a reposição deve ser do Lucas Prato, atacante de 31 anos, que vive uma fase bem ruim no River Plate. 21 jogos e nenhum gol na atual temporada argentina. A atual temporada argentina já tem 6 meses decorridos. O grande ponto é que o Lucas Prato é bastante caro, salário astronômico, foi uma operação gigante feita pelo River Plate ao contratá-lo do São Paulo. E a ideia do Inter, caso perca o Guerreiro, é contratar o Prato por empréstimo. Voltando ao Marcos Guilherme, 24 anos de idade, atacante de velocidade pelo lado do campo, pertence ao Al-Wehda, time da Arábia Saudita, aquele mesmo, onde o Fábio Carille comandou recentemente. O Carille havia levado o Marcos Guilherme, que ficou por lá desde então. O contrato do Marcos Guilherme com o Al-Wehda só termina em junho de 2021 e a intenção do Inter é ficar com o Marcos Guilherme por empréstimo até dezembro, quando teria de exercer a compra, por um valor já combinado previamente. Jogador que tem 10 partidas e 1 gol na atual temporada do Campeonato Saudita. Já o Thiago Galhardo tem contrato com o Ceará, o contrato na teoria se encerrou em 31 de dezembro, mas havia uma previsão combinada entre o Thiago Galhardo e o Ceará, que caso o time ficasse na primeira divisão, esse contrato seria prorrogado por mais uma temporada. Mas recebi a informação de um dirigente do Ceará que desde novembro o Ceará e o Galhardo já combinaram que essa prorrogação não acontecerá, porque os dois entendem que o melhor seria seguir caminhos distintos. Até por isso, dá para dizer que ficou mais fácil a vida do Internacional em relação à contratação do Galhardo, que pode assinar contrato por 1 ano com o Internacional. Ele também é pretendido pelo Fluminense e pelo Bahia, mas hoje o Inter parece um pouquinho à frente desses rivais. Quero falar agora sobre Alan, meio-campista que jogou o Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Fluminense e virou alvo de disputa de vários clubes brasileiros. São Paulo, Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro todos já procuraram recentemente o Liverpool, que é dono dos direitos econômicos do volante, para abrir negociações. E a informação repassada pelo time inglês foi a mesma para os 4 clubes brasileiros. Não há possibilidade de empréstimo, o Liverpool só aceita vendê-lo. Não há nenhum valor astronômico, até porque ele só tem mais 6 meses de contrato
com o Liverpool, embora exista a possibilidade do time inglês prorrogar esse contrato de acordo com sua vontade. Não deve acontecer, até porque a tendência é que ele seja vendido para um desses 4 times brasileiros. Hoje, aquele que parece mais avançado nas tratativas com o Liverpool é o Atlético Mineiro. Conversei com um dirigente da minha confiança junto ao Galo, ele preferiu não tratar essa história com tanto otimismo, com medo de perder essa disputa para algum dos outros rivais. Mas nas últimas horas, a conversa entre o Atlético Mineiro e o Al-Ahly avançou bem, e o Al-Ahly pode ter um papel decisivo nessa história, até porque as propostas feitas pelos times brasileiros ao Liverpool têm valores razoavelmente parecidos. Antes da próxima segunda-feira, dia 6, a gente não deve ter novidade em relação a essa história, até porque a pessoa encarregada dessa negociação em nome do Liverpool tirou uns dias de férias por conta das festas de fim de ano. Então, a partir da semana que vem, esse processo deve ser retomado e aí a tendência é que a gente tenha um martelo batido com o Al-Ahly voltando para um clube brasileiro, resta saber para qual. E eu ouvi dessa minha fonte do Galo que o meio-campo formado por Jair e Alan faria com que o Atlético tivesse uma das melhores duplas de volantes do país, com Gustavo Blanco em recuperação de uma cirurgia no joelho, se tornando opção a partir do segundo semestre para substituir esses 2 jogadores. Quero falar agora sobre o São Paulo, que tem até esse domingo para decidir se vende ou não o Valse para o Red Bull Bragantino. A oferta do time que acaba de subir a primeira divisão do Campeonato Brasileiro é de 6 milhões de euros e não vai mudar em nenhum centavo. Esse valor equivale a 27 milhões de reais e o São Paulo havia pedido nos últimos dias 8 milhões de euros ou 36 milhões de reais, ou seja, 9 milhões a mais do que a última oferta feita pelo Red Bull. O Red Bull se cansou da espera da negociação longa com o São Paulo e deu um ultimato. O tricolor tem até esse domingo para dizer se aceita ou não os 6 milhões de euros ou 27 milhões de reais. Se ele não aceitar, o Red Bull Bragantino já avisou que contratará o Ibañez, zagueiro brasileiro, revelado pelo Fluminense e que pertence à Atalanta da Itália. Negociação com a Atalanta está bem avançada e só aguarda o desfecho em relação ao Valse. O Red Bull Bragantino trata o Valse como prioridade. Se a coisa não andar até esse domingo, a partir daí vai se fechar o negócio com o time italiano pelo Ibañez. E a curiosidade é que Valse e Ibañez já formaram a dupla de zaga titular da seleção olímpica. Isso só não está acontecendo agora porque a Atalanta não liberou o Ibañez para disputar o pré-olímpico. Ibañez, que não vai bem no futebol italiano, ele completou um ano por lá e só jogou 2 partidas. Um jogo nos primeiros 6 meses e mais um jogo nesses últimos 6 meses. Foram só 19 minutos em campo na atual temporada do futebol italiano. Até por isso a Atalanta já topou vendê-lo, havia comprado por 4 milhões de euros e vai vender por um valor parecido, e isso levando em consideração que o São Paulo não aceite a oferta de 6 milhões de euros pelo Valse. Só para arrematar sobre esse assunto, por que a venda do Valse é tão importante? São Paulo precisa urgentemente de dinheiro para pagar salários, direitos de imagem e outras pendências com seu elenco referentes a 2019. Se essa operação não for realizada, o São Paulo vai ter que arranjar urgentemente uma outra negociação de qualquer outro jogador. E nesse momento não existem ofertas nem pelo Antony, nem pelo Elisiero, muito menos pelo Igor Gomes, jogadores mais valorizados do elenco tricolor. Quero te falar agora sobre Vanderlei, goleiro que é ídolo do torcedor santista e pode ser anunciado nos próximos dias como reforço do Grêmio. Há otimismo no Rio Grande do Sul, na parte tricolor do Rio Grande do Sul, em relação à possibilidade de contratação do goleiro de 35 anos de idade. Vanderlei não entra em campo pelo Santos desde o dia 26 de maio. Por opção do Sampaoli, ele foi reserva do Everson ao longo de todo o segundo semestre. Foi até um pouquinho mais do que o segundo semestre, o final do primeiro semestre e todo o segundo semestre. O Vanderlei, que tem 35 anos de idade, todo o moral do mundo com o torcedor santista, por tudo que havia feito desde que foi contratado do Curitiba em 2015. O grande problema é que ele se tornou um jogador muito caro para alguém que é reserva. Ele tem um dos 5 maiores salários do elenco santista e o Peixe, diante da grave crise financeira, precisa se desfazer do Vanderlei. Como é que as conversas entre Santos e Grêmio têm sido estabelecidas? São 2 as possibilidades. A primeira delas, o Grêmio comprar os 40% dos direitos econômicos que pertencem ao Santos. Não dá para imaginar um valor muito alto, pelo fato de ser um goleiro de ter 35 anos de idade. A segunda alternativa seria a troca de jogadores, algo parecido com o que foi feito recentemente pelo Santos e pelo Grêmio, o Madson indo do Grêmio para o Santos e o Vitor Ferraz indo do Santos para o Grêmio. A busca do Grêmio por um goleiro tem a ver com a péssima performance do Paulo Vitor ao longo da temporada passada.
Goleiro que passou pouquíssima confiança para seus companheiros, para a comissão técnica, para a diretoria e especialmente para os torcedores do tricolor gaúcho. Até por isso o Grêmio entende que a prioridade é encontrar um goleiro firme, seguro, para jogar em 2020. E hoje dá para dizer que o Vanderlei é o grande alvo. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar sugestões, críticas, perguntas, dúvidas, seja lá o que for. E só mais uma coisa, quem ainda não me seguiu lá no Instagram, @JorgeNicola, fica o meu pedido, beleza? Até a próxima!